segue repercutindo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar tanto os atos do governo quanto do Poder Legislativo acerca desse aumento do imposto sobre operações financeiras. A gente conversa agora com o Daniel Telles, que é especialista da Valor Investimentos, que eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Daniel. Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Daniel, começar exatamente pelo começo. A gente tem aí uma expectativa de uma conciliação, de uma reunião, de uma conversa marcada para o dia 15 de julho, ou seja, daqui a 11 dias. Como é que o mercado vai se comportar até lá? Bom, a gente percebeu até uma volatilidade contida após o anúncio, assim, principalmente em alguns indicadores que poderiam ter um reflexo mais imediato e mais nervoso, eu diria. Bom, até dando um passo atrás, olha só. A gente vem de uma semana de Ibov batendo all-time high, né? E aí hoje fechou em alta ali até onde que eu acompanhei agora o fechamento, continua fechando em alta. E geralmente o mercado ele tem algumas características ali de uma realização forte de lucro após esse all-time high, e aí você tem uma queda no dia seguinte. E aí eu não estou falando de padrão nem nada, mas é o que poderia acontecer. O Ibov hoje ele reage ali, ele sobe após o anúncio da intervenção lá do Alexandre de Moraes. Mas cada notícia que sai cria um alerta, né, para a gente entender os reais impactos desse negócio. A primeira impressão é esse clima mais contido, né, esse tom mais contido, esse tom de conciliação, favoreceu e a gente não teve, por exemplo, se a gente tem algo mais bem definido por parte do STF e não esse clima de conciliação, poderia ser ruim, a volatilidade com níveis de baixa. Ou se o Alexandre de Moraes recusa a intermediar o processo, o que isso poderia causar no mercado de imediato. O maior reflexo que a gente percebeu aqui foi justamente em posições defensivas, que são aqueles títulos de renda fixa redeados, os pré-fixados. Ali a gente percebeu uma certa volatilidade com a venda desses ativos após a decisão. Então perceba, do ponto de vista de bolsa, atratividade de capital para o Brasil via bolsa de valores, você tem uma fusão entre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o cenário econômico lá, essa conciliação a respeito da decisão com o IOF, como um facilitador de entrada de dólar e um facilitador de compra para a Bolsa brasileira. E ao mesmo tempo em que aquela incerteza mais abrupta, né, aquele medo ali de curto prazo que a gente tinha via arrecadação na marra, via IOF, você tem esse tom mais contido ali com os títulos pré-fixados ali subindo. Esse título, quando ele sobe, significa que tem mais gente vendendo, né? Então você tem ali, em dado momento, o preço dele cai e a taxa sobe na dinâmica da renda fixa. Então eu diria que a ver a cena dos próximos capítulos, as interações ali entre Hugo Mota, o próprio presidente vai falar, o que o Haddad vai falar, mas nesse primeiro momento eu diria que é uma reação até mais positiva do que qualquer outra coisa. Esse clima de conversa, de apaziguar a situação, o mercado acho que entende como uma volatilidade baixa, isso é bom. Eu quero evitar essa interpretação binária da situação, Daniel, mas recorrendo a ela, eu pergunto muito diretamente. Então, o mercado interpreta que o Congresso Nacional, pelo menos por enquanto, ganhou essa queda de braço em torno dessa tentativa do governo de fazer um ajuste fiscal, fechar as contas desse ano, pelo menos, pensando, né, pelo lado da arrecadação. O mercado interpreta, então, que o Congresso saiu vitorioso? Vitorioso ou não é o que você falou, né, Vitor? A gente vai acabar entrando na questão do binário. Mas o Congresso ele conseguiu manter firme a sua posição com um tom argumentativo ali de que vamos resolver a questão das contas públicas, mas é possível fazer isso sem ter que subir carga tributária? Então, o ajuste do IOF, e aí sem querer ser um grande frasista aqui do negócio,
mas ele é a solução de curto prazo do arrecadar a qualquer custo. E foi desde o primeiro momento ali, foi nisso que o Congresso bateu, de que a gente precisa fechar as contas públicas através de um controle e uma contingência maior dos nossos gastos, dos gastos públicos, que foi o que a Fazenda ficou devendo, foi o que os pacotes econômicos do governo não vêm entregando. Se a gente voltar lá naquele pacote, aquela solução lá para novembro de 2024, que criou uma grande expectativa que acabou não se cumprindo. Então, sob esse ponto de vista, ele conseguiu travar. Ali ele sinalizou de que não seria fácil simplesmente arrecadar na marra, né? E ao mesmo tempo em que o ministro Haddad vem sinalizando, opa, eu vou ter que fazer um contingenciamento aqui de mais de 35 bilhões, se esse OF não for aprovado da forma que a gente quer. Então você teve sim, por certo momento, ali a queda de braço, porque argumentos fortes de um lado, argumentos fortes de outro, cria-se discussão. Isso é muito óbvio, mas do grande ponto de vista o Congresso ele não concordou e conseguiu travar. E aí o mercado sentiu mal nesse momento. Não reagiu bem no momento em que se escala isso para o STF, né? Um pedido de suporte para tomada de decisão. E aí você criou uma certa volatilidade, né? Então, tentando responder a sua pergunta sem parecer muito binário. A conversa, ela não sinaliza vencedor, mas em primeira instância, nesse primeiro momento, o Congresso dá um recado forte dizendo que as contas públicas elas precisam fechar através de equilíbrio nos gastos e não somente de arrecadação, né? A gente já vem falando de subida de impostos em diversas derivadas já faz um tempo. Então ele travou mais uma e aí concilia com tudo isso que a gente está falando. Então até o dia 15 vai depender muito do tom a ser adotado e do que cada um vai falar até lá. Daniel, a gente ouviu agora há pouco esse trecho, né, dessa conversa de Hugo Mota com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, e que ele é taxativo. O Congresso Nacional não quer discutir qualquer tipo de aumento de arrecadação, não quer discutir arrumação fiscal do ponto de vista de receita. A partir dessa disposição pouco afável, né, do Congresso Nacional, como disse o próprio presidente da Câmara, de discutir qualquer tipo de aumento de tributo, por exemplo, para que o governo consiga finalmente fechar as contas desse ano, exatamente pensando nessa queda de braço. O que a gente pode esperar durante essas discussões, esses longos 11 dias de discussão, até a gente ter finalmente uma conciliação, né, pelo menos ensejada e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes? Pô, Vitor, excelente pergunta. É, a Fazenda está muito firme ali, dizendo que existem dois termos ali, né, de quando a gente fala de orçamento que causam arrepios, né? O contingenciamento e o bloqueio. Então, a linha de argumentação da Fazenda vai um pouco em relação a isso, de que o Brasil ele vai ter que entrar em contingenciamento, e aí a etapa 2 desse negócio é o bloqueio. Então, tem argumento de um lado e tem argumento do outro. Essa posição ali do Congresso de não concordar, de falar que não tem conversa, que pronto, acabou, também não acho que é bem por essa linha, né? A interferência, talvez, do STF ali para poder apaziguar essa situação antes de dar qualquer tipo de veredito, ou, enfim, de tentar orientar para A ou para B, ela vem realmente com uma medida mais contida e mais ponderada, né? É muito difícil falar realmente se alguma coisa muda no tom ou algum argumento novo entra na conversa e faz com que o Congresso mude de opinião. É muito difícil saber quais todas as variáveis que estão em jogo. O caminho mais natural é que vai ter que ter muita negociação, essa abertura política ali que esse diálogo político ali, ele vai ser estressado, não tenha dúvida sobre isso. A gente está tendo que ter intermediação no Congresso. É muito difícil falar se realmente foi palavras fortes para a mídia para manter a posição mais firme, ou se realmente não tem discussão ali por parte do Congresso, né? Como eu disse, a primeira postura, se manter firme na decisão, o Congresso falou e fez até aqui. Agora,
tem toda uma questão também para saber quais serão os argumentos apontados pela Fazenda e a interpretação do STF a partir disso tudo. Por enquanto, articulação, por enquanto, conversa, um tom mais pacífico. Agora, o que a gente pode esperar ali, se quem será o vencedor, se é que tem que ter vencedor nesse tipo de disputa, é muito difícil. O que a gente gostaria muito, e o mercado espera muito do lado de cá, é que a gente tivesse um pacote eficiente de corte de gastos. Porque as contas públicas, elas realmente necessitam atenção como talvez nunca em muito tempo. Mas ir pelo caminho mais fácil, do curto prazo, da ação imediata via recolha de impostos, e principalmente pelo IOF, que é a mais fácil ali de você ajustar, foi um caminho que talvez tenha sido um tiro no pé do governo, principalmente porque foi travado, gerou todo esse estresse com o Congresso, investidor estrangeiro, né? O mercado internacional, ele está de olho nisso e aí pode acabar impactando a atratividade, ativos brasileiros e tudo isso tem um impacto muito maior. Daniel, me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente o mercado gosta menos das regras ruins, ou melhor, gosta mais das regras ruins do que a ausência de regras. Não sei se eu fui muito claro. A gente não tem ali ainda uma clareza do que vai ser, de onde vai desembocar exatamente essa discussão acerca desse decreto do IOF. E aí eu queria entender exatamente como isso impacta hoje a tomada de decisão por parte, evidentemente, dos negócios, né, daqueles que têm que tomar a decisão, principalmente em torno, por exemplo, da contratação de crédito ou da realização de algum tipo de investimento. De novo, né, a regra pode até ser ruim, mas o mercado se adapta. O que significa não ter essa regra e essa discussão que se arrasta desde maio, né, quando foi a publicação desse primeiro decreto do governo federal? Exato. O mercado ele precisa de uma previsibilidade, né? Então, mesmo que seja mínima, as regras ruins ali podem dar uma previsibilidade mínima, mas a gente vai ter muito claro ali como que se adapta. Eu acho que a sua pergunta ela foi perfeita. Previsibilidade, é disso que o mercado precisa para poder operar de forma eficiente. Se você. E aí, vou de novo bater na tecla do fluxo cambial, da atratividade de capital via bolsa, e aí crédito vai conversar com juros, né? Por que você tem um juros tão alto em certa medida? Ah, é só por conta da inflação? Não. É porque o Brasil hoje ele é uma casa que se ganha R$ 1.000 por mês e que você tem 82% de R$ 820 comprometido, que você tem projeções de em 4, 5 anos elevar essa dívida para R$ 910. Aí, Vitor, esse seu vizinho ele pode até te pedir esse dinheiro emprestado, mas você vai exigir um juros muito mais alto dele para poder emprestar esse dinheiro e para ele poder atrair o teu capital, porque existe muita insegurança. Pô, ele é um cara que tá apertado com as contas da casa dele. Eu posso até emprestar, mas eu vou querer 15% ao ano para, se ele não me pagar, no mínimo, o período em que ele me pagou, valeu a pena eu comprar o meu risco, né? Então, são esses os pontos que mostram ali, né, de forma mais clara, alguns indicadores. E aí, qual que é o grande ponto? O mercado ele vai se adaptar ou não? Apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente está tendo a B3 aí, o Ibov, né? No all-time high, a gente está tendo, na medida do possível, a curva de juros ali tendo um comportamento menos estressado do que já teve, apesar de toda essa insegurança. Então, assim, cenário externo ajuda, facilita, né? Esse enfraquecimento do dólar acaba atraindo dinheiro para países, dólar para países emergentes. Tudo isso ajuda, são componentes do mesmo fator. Mas a gente tem tanta oportunidade de poder atrair mais ainda via bolsa, né? De ter o governo dando sinais claros de para onde que vai a dívida pública, que ele está preocupado com isso e que vai cortar gastos, não somente arrecadar. Se esse conjunto de regras ele vem, mesmo que mínima, como você diz, regras mínimas, regras nem tão boas, o mercado ele vai ter pelo menos parâmetros para poder se balizar. E a partir daí, as coisas elas vão começando a se desenhar. Então, a gente poderia estar adotando um tom muito mais otimista, mas diante de todo esse desconhecimento e essa incerteza, por mais que no curtíssimo prazo, né, D0 agora, D-1,
a gente tenha uma calmaria aí por conta de uma conversa que vai acontecer, a gente poderia estar bem melhor do que está hoje. Expectativa aí pelos próximos 11 dias. A gente conversou aqui com o Daniel Telles, que é especialista da Valor Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade, por essa conversa aqui no Fechamento de Mercado. Boa tarde, bom final de semana.